Eu não queria, mas infelizmente eu torço muito para a seleção brasileira, mas ela não me merece e não merece você, porque ela faz o torcedor passar raiva, porque coisas simples poderiam ser resolvidas de forma muito mais simples se tivesse um treinador de respeito na seleção brasileira. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa seu like. Começamos. Bom, a escalação da seleção brasileira para o jogo contra a Colômbia no estádio Mané Garrincha, ela foi confirmada e uma escalação muito diferente do que eu previa para uma escalação perfeita. Não do que poderia acontecer, porque o Dorival, quando ele tem a chance de errar, ele fala, eu vou, e ele erra. Então, mais uma vez, Dorival errando como sempre, e ele não sobrevive se ele, sei lá, não ganhar nenhum jogo. Se o Dorival não ganhar nenhum jogo, ele não sobrevive. E eu não gosto de torcer contra, mas eu acho que com o Dorival Júnior o Brasil não tem nenhuma chance de ganhar a Copa do Mundo, tá? Então eu tô torcendo pro Brasil perder. Ah, mas tá errado. Mas não perder pelo fracasso da seleção, mas para trocar o comando. Desculpa que tá chovendo, se o barulho da chuva eu vou tentar reduzir o ruído no vídeo. E se ainda tiver com o barulho da chuva, mas tá entrando na sua tela, eu fiz uma previsão da escalação da seleção brasileira e eu vou trazer aqui pra você. Vamos lá. Eu previ, tá entrando aí, o Luiz até ficou mais forte aqui, Alisson no gol, é o camisa 1 na sua tela, Wesley 2, Gabriel Magalhães 3, zagueiro canhoto, Marquinhos 4, zagueiro destro, Murilo 6, é um zagueiro improvisado de lateral esquerdo, número 6, depois eu explico por quê, Bruno Guimarães 5, Gerson 8, Rafinha 10, Rodrigo 11, Endrick 9 e Vinícius 7. Não será essa a numeração da seleção brasileira, mas é só para você entender. Esse é o time da seleção brasileira sem a bola. É assim que o Brasil se defenderá, no meu ponto de vista. E o Rafinha de 10 vai ser muito importante voltando para marcar, que é algo que ele faz no Barcelona e faz muito bem. Mas, Pedro, como esse time vai atacar, já que você falou que eles não vão atacar assim? Esse time vai atacar dessa forma, numa linha de 3. O Murilo, que tá de lateral, ajuda o Brasil a sair jogando numa linha de 3. E o Wesley, que tá de lateral, vira um ponta com o Rodrigo indo pro meio. Esse Rodrigo indo pro meio e o Wesley indo pra ponta é a mesma coisa que o Barcelona faz com o Baldé indo pra ponta e o Rafinha indo pro meio. Então teremos dois meio-campos pensadores, que serão Rafinha e o Rodrigo na esquerda, o Vini na direita, o Wesley e o Endrick no meio. O Murilo não vai subir porque ele é um zagueiro improvisado de lateral, então ele fica e o Brasil vai ter o Bruno como primeiro volante e o Gerson como segundo. Seria um time muito forte. Mas o Dorival não fez isso. O Dorival optou por uma escalação completamente diferente e algumas coisas não fazem nenhum sentido e eu vou explicar pra vocês. Vou pegar aqui o celular para conseguir explicar. Começando com Alisson no gol, ok. Gabriel Magalhães no gol, na zaga, ok. Marquinhos na zaga, ok. Na lateral direita, Wanderson. Apesar de eu não gostar do Wanderson, na verdade eu gosto, mas eu acho o Wesley muito mais jogador. São características parecidas, mas o Wesley joga muito mais futebol. E também eu prefiro o Wesley como titular. E na esquerda o Arana, que não faz nenhum sentido jogar, porque qual que é a melhor característica do Arana? Atacar. Por onde? Pelas pontas. E o que o Vinícius Júnior é melhor? Ficar na ponta. Vai ter um congestionamento, uma quantidade acima do necessário naquela ponta ali. Porque aquela ponta é só pro Vinícius, cara. Ele é um jogador de extremo. Então não precisa de mais gente ali. Por isso um lateral defensivo, como é o Mendy no Real Madrid, que sobe quando precisa subir, mas não é a principal função dele, porque naquela ponta ali tem nome e sobrenome. Vinícius Júnior não precisa de apoio. O Dorival não é possível que ele não tá vendo os jogos dos próprios jogadores. O Vinícius joga assim, então não vou botar o lateral para se comportar desse jeito, porque ele tá acostumado de outra forma no clube dele. Ele joga de outra forma no clube dele. Então não faz sentido. Meio campo, Gerson e Bruno Guimarães, ok. Acho o meio campo titular, mas eu acho que no segundo tempo eu testaria a dupla do Newcastle, continuaria com o Bruno e jogaria com o Joelinton, tentaria ver esse entrosamento deles se funciona na seleção brasileira. Acho o Joelinton um jogador até parecido com o Gerson, defende pior do que o Gerson, mas ataca melhor do que o Gerson, mas ainda assim são dois jogadores parecidos no meu ponto de vista, apesar do Joelinton ter uma chegada mais constante à área do adversário. De camisa 10 o Rafinha, seria a minha escolha também, numa ponta o Rodrigo, na outra Vinícius, e de centroavante João Pedro, o homem que tem 20 gols em mais de 60 jogos pelo Brighton, tá? É só pra avisar. Vamos lá. Por que ele botou o João Pedro de titular? Porque ele convocou o João Pedro, né? O Neymar foi cortado
E ele botou o João Pedro, ele já tinha convocado o João Pedro, e o substituto do Neymar, entre aspas, foi o Endrick. O Endrick é muito mais jogador que o João Pedro. O Endrick treina todo dia com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo, então o entrosamento seria muito maior do que o João Pedro. Só que eu acho que pelo ego dele de entender que eu não vou escalar um jogador que eu trouxe para ser substituto, e vou botar o jogador que eu já tinha convocado, que é o João Pedro. O João Pedro jogará pela seleção brasileira. A gente tem que também depois deixar de endeusar a Europa. Eu vi as pessoas falando, não, o Wanderson é titular, porque eu vi 4 jogos do Mônaco e vi ele jogando muito bem. Sim, jogou bem, mas é muito mais fácil jogar bem no Mônaco do que jogar bem no Flamengo. Muito mais fácil. E depois de tudo que o Wesley passou, de ser chamado de horroroso, de horrível, para a volta por cima que ele tá dando, no nível altíssimo que ele tá jogando, depois de tudo isso, mostra que ele tem um mental forte para ser jogador da seleção brasileira, e também o que ele tá jogando no Flamengo mostra que ele tem nível técnico para estar jogando na seleção brasileira. Então, como a gente viu a escalação da seleção já, eu vou pegar o banco que a gente vai ter. Nós teremos no banco Bento, Lucas Perry, Léo Ortiz, Alexandro e também o Murilo e o Wesley, né? Teremos também no banco Joelinton, André e Matheus Cunha, Estevão, Endrick e Savinho. Acho interessante o Savinho se o Brasil precisar de verticalidade. Acho interessante o Estevão, muito interessante o Estevão no lugar do Rafinha, não como titular, mas no segundo tempo. Testar na posição do Rafinha, não na posição do Rodrigo na ponta, no meio. E te digo mais, essa seleção brasileira, ela não ganha da Argentina. Da Colômbia, pode fazer um jogo bom e ganhar. Da Argentina, pelo menos, a que eu vi do Dorival, a seleção brasileira que a gente estava vendo do Dorival não ganha da Argentina. Mesmo uma Argentina sem Lionel Messi, não ganha. Ah, mas tem o Vinícius Júnior que tá voando, o Rodrigo que tá voando e o Rafinha que tá voando, sim. Mas por culpa do treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, esses jogadores que estão no auge técnico nos seus clubes, são jogadores ok no Brasil. Por que são ok? No caso do Vinícius Júnior é horroroso. Porque o time não é escalado da forma correta para o cara jogar. Aí você fala, não, mas é culpa do jogador. Não é, sabe por que não é? Vou te explicar. O Rodrigo jogar um jogo mal, ok. O Vinícius jogar um jogo mal, na verdade, o Rodrigo jogar mal, o Vinícius jogar mal, ok. Um ou outro, ok. Mas, vamos lá. Marquinhos não é o mesmo do que é na seleção, Alisson não é o mesmo do que é na seleção, Bruno Guimarães não é o mesmo, Rafinha não é o mesmo, Rodrigo não é o mesmo, Vinícius não é o mesmo. É tanta gente assim, não é coincidência, eu já disse isso antes, não é coincidência, tá? Então a culpa é do treinador. Eu acho que é atrapalhar muito o Vinícius Júnior escalar o Guilherme Arana, porque ele vai subir junto com o Vinícius, fazendo um papel que o Vinícius não precisa. O Vinícius precisa de um Mendy atrás dele. O Murilo não vai ter a velocidade do Mendy, mas vai ser um lateral defensivo, que vai dar a bola pro Vinícius e fala, irmão, faz teu jogo, não vou te atrapalhar. E o Arana, eu acho que vai congestionar um momento a esquerda ali, sendo que a esquerda é o lugar que é pro Vinícius ficar no mano a mano. E o Arana, trazendo a atenção de outro marcador, em vez de ficar 1 contra 1, vai ficar 2 contra 2. Então vai congestionar aquilo ali e vai transformar, vai matar o jogo do Vinícius, tá? Eu não tô falando que não vai ganhar da Argentina, não vai ganhar da Colômbia, mas é muito difícil que ganhe da Argentina e improvável, porque a Colômbia tá num momento muito ruim também, mas pode ser que ganhe da Colômbia, mas da Argentina eu acho muito difícil. No Monumental, contra a Argentina, não ganha. Esse time sem culhões do jeito que é, não ganha, tá? Se inscreve no canal, ativa o sino, eu espero que ganhe, né? Na verdade, ou não, porque eu quero que o Dorival caia, pra dizer a verdade. É um treinador que pode classificar o Brasil, que não faz mais do que a obrigação dele, mas Copa do Mundo é outra coisa, Então chegar na Copa do Mundo com o Dorival Júnior, eu não confio. Mas até lá, muita coisa pode mudar. O Brasil pode começar a jogar bola? Pode, mas eu acho difícil, tá? É isso, tchau.